Olá, meus amados irmãos, graça e paz de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Coutinho, filho do evangelista Alan Patrick Rocha, e novamente falando do módulo 3 de Teologia, cujo o vídeo anterior nós falamos da introdução do que iríamos estudar, que é acerca de heresias, né, o estudo das heresias, conhecidos como heresiologia. Hoje iremos abordar da mãe de todas as heresias. E também vamos falar de uma também que era presente ali no primeiro século da cristandade. Provavelmente o apóstolo João esteve vivo e combateu essas heresias. Estamos falando do docetismo e estamos falando do gnosticismo. O gnosticismo é a mais famosa heresias, a mais famosa das heresias, na verdade. É a mãe de todas as heresias cristãs. Na página 2, falando sobre o gnosticismo, vai dizer o seguinte. A palavra gnosticismo vem do grego gignosken, saber. Refere-se ao movimento dedicado à obtenção de um conhecimento genuíno maior, por meio do qual, segundo seus adeptos criam, poderia ser obtida a salvação. O gnosticismo, tal como as religiões misteriosas dos gregos, reivindicavam possuir uma sabedoria esotérica que se tornaria propriedade dos iniciados, em contraste com os de fora que não seriam privilegiados. Segundo esses sistemas, os iniciados eram os eleitos, ao passo que os demais não eram passíveis da redenção, pelos quais seriam ilíacos. Ou seja, aqueles de tal modo imersos no princípio material que não podiam obter qualquer coisa que fosse espiritual. Conhecimento místico, ritos e práticas mágicas eram promovidos pelo sistema gnóstico. Esse sistema faz competição com o cristianismo bíblico durante cerca de 150 anos, tendo atingido o seu ponto culminante na segunda metade do século II d.C. Entretanto, o gnosticismo perdeu seu império no século III d.C. Os trechos de 1 João capítulo 2, verso 2 e 4, 2 e 3 e a Epístola aos Colossenses e aos Efésios, com certeza são tentativas para obter diversos aspectos dessas ideias externas acerca de Jesus Cristo. De conformidade com o pensamento gnóstico, Jesus se tornou parte da ordem dos anjos, talvez o mais exaltado dentre eles, talvez não. Talvez seja o Deus desse mundo, porém também há muitos outros deuses. Ele é uma criatura superior, mas não Deus que está acima de todos, nem é filho em qualquer sentido especial, conforme ensina a doutrina trinitária bíblica. Pelas passagens mencionadas acima, 1 João, aprende-se que os gnósticos negavam a verdadeira humanidade de Jesus, porquanto não diziam Jesus Cristo veio em carne. Então, é fato, meus amados irmãos, que o gnosticismo era presente no primeiro século do cristianismo. Os textos supracitados aqui, 1 João capítulo 2, versículos 2, vai falar o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém errar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelas nossas transgressões, e não somente pelos nossos, mas também pelo de mundo inteiro. O outro texto que ele citou foi 1 João capítulo 4, versículos 2 ao 3. Nisto conhecei o Espírito Santo de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do opositor de Cristo, a respeito do qual tem ouvido que havia de vir e agora já está neste mundo. Os gnósticos, meus amados irmãos, eles negavam a encarnação do Cristo. Mais na frente, vamos falar do docetismo. O docetismo pregava que Jesus era apenas um fantasma ou uma espécie de metamorfose vista pelos apóstolos e que sua morte não foi real. E quando João ele escreve as cartas, né, as epístolas, ele está combatendo essas heresias. Na sua própria segunda carta, olha só o que ele vai dizer que interessante. 2 João capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal
é o enganador e o opositor de Cristo. O que falamos acerca de heresias? É tudo aquilo que vai contrário ao ensino bíblico. É tudo aquilo que vai contrário à ortodoxia. E o gnosticismo, conforme falado aqui, ele vai totalmente contra a ortodoxia, vai contra a doutrina real a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O docetismo, ele negava a encarnação do Logos. Há indícios históricos de que quando João ele escreve seu evangelho, ele está escrevendo para combater um herege chamado Cerinto. Cerinto, além de ser adocionista, ou seja, ele pregava que Cristo só passava, Jesus, né, só passava a ser o Messias após o seu batismo, ele também negava a encarnação do Senhor. E a epístola aos Colossenses e aos Efésios foi escrita também nesse período pelo próprio apóstolo Paulo. Alguns dos gnósticos, eles negavam também a divindade de Jesus. Alguns dizem que Jesus era uma espécie de Deus menor. Por isso que a carta aos Colossenses, para rebater essa heresia de que Jesus seria uma espécie de Deus menor, que seria o mais exaltado de todos os deuses, o que ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16? Ele não é uma espécie de criatura menor, mas é o próprio Criador. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso é muito forte, meus irmãos, porque dos filhos de Deus que é citado na Bíblia, a gente tem, por exemplo, filhos por adoção, né? Que é a igreja, conforme fala lá em Gálatas capítulo 4. Nós temos os filhos por criação, que é os anjos, né? Nós temos os filhos por eleição, que é a nação de Israel. Então, por que os gnósticos, eles são tão perigosos? Porque eles falavam que Jesus era um qualquer filho de Deus. Qualquer filho de Deus. Por isso que na carta aos Colossenses, o que Paulo ele vai enfatizar? Vejamos aqui, a carta aos Colossenses. Olha só que interessante o que ele vai falar. Dando ações de benevolências, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Dando ações de benevolência ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o governo de seu Filho amado, em que temos a libertação pelo seu sangue, a saber, o perdão pelas transgressões, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só que interessante. O gnosticismo, conforme fala aqui, ele é uma criatura superior, mas não Deus que está acima de todos, nem filho em qualquer sentido especial. Observe que Paulo, quando ele fala que o Pai nos transferiu para o governo de seu Filho amado. E fala que esse Filho amado é a sua imagem perfeita, é aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Não só tem autoridade sobre toda a criação, como também é o Criador de todas essas coisas. Olha só no versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, na tentativa dos gnósticos falarem que Jesus não era filho no sentido especial, nós temos Paulo falando que o Filho amado de Deus é a sua imagem perfeita, é aquele que criou todas as coisas ao lado do Pai. Então, a tentativa dos gnósticos rebaixarem a pessoa bendita de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo é combatida pelo próprio apóstolo Paulo nesse versículo. E quando que fala também que ele não é Deus que está acima de todos, isso entra em contraponto com o que o próprio Paulo ensina em Romanos capítulo 9, versículo 5, que o Cristo é Deus bendito acima de todos. Então, o gnosticismo é uma heresia. Por que é uma heresia?
porque vai contra a doutrina ortodoxa do cristianismo, vai contra a doutrina bíblica, né? E como eu abordei, né, que a Bíblia apresenta vários filhos de Deus, né, filhos por criação, filhos por adoção, o Cristo, ele é filho por unigenitura e primogenitura. Jesus, ele é o único filho de Deus. A palavra no grego único, monógenes, significa único do gênero, né, ou único da espécie. Jesus, ele é o único filho de Deus que tem a espécie de quem? Que tem a natureza de quem? Do Pai. Portanto, não se deve equiparar Cristo a meras criaturas. Cristo é o Criador. Cristo compartilha da mesma natureza do Pai, né? Na tentativa dos gnósticos rebaixarem Jesus, nós temos João enfatizando sua humanidade. Jesus Cristo veio em carne, e o Logos se fez carne, e o Logos sofreu por nós. E também temos Paulo, na carta aos Colossenses e aos Efésios, defendendo a sua divindade. E é tão interessante a defesa da divindade de Jesus na carta aos Efésios, que olha só que interessante. A ênfase da divindade de Jesus na carta aos Efésios, olha só que ele vai dizer: mas a cada um de nós foi dada a benevolência conforme a medida do dom do Messias. Por isso ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que ele subiu significa senão desceu às primeiras partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para que possa preencher todas as coisas. Amados, quando Paulo fala, aqui nessa carta aos Efésios, né, enquanto João defendia a humanidade, Paulo, na carta aos Efésios e aos Colossenses, defendia a suprema divindade de Jesus. Quando ele fala que Cristo levou cativo o cativeiro, isso é uma profecia lá do Salmo capítulo 68, 18, onde quem leva cativo o cativeiro é o próprio Deus, é o próprio Tetagrama, o próprio Jeová. Então, enquanto João defende a humanidade plena, a humanidade perfeita de Jesus, nós temos Paulo defendendo a sua divindade perfeita na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios. E aqui não tem como Jesus Cristo ser um qualquer um, porque na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 10, vai falar que o mesmo Jeová que desceu é o mesmo Jesus que subiu. Então, na tentativa dos gnósticos diminuírem Jesus, nós temos os santos apóstolos inspirados pelo Espírito de Cristo a defender a sua perfeita humanidade e sua perfeita divindade. Então, em resumo, tinham gnósticos que envolviam práticas mágicas e ritos místicos no meio do cristianismo, algo considerado anátema pela fé ortodoxa. Deus não ensinou magia. Na lei de Deus é bem claro isso, né? Continuando a leitura, né? E nas epístolas aos Colossenses e aos Efésios, ficamos sabendo que negavam a deidade essencial de Jesus Cristo, provavelmente rebaixando alguma ordem de anjos. O problema do gnosticismo é o mesmo problema enfrentado hoje em dia. Jesus teve uma vida grande em comum. Como poderia ele ter vivido como viveu? Os gnósticos respondem: Jesus pertence a alguma ordem angelical e não à humanidade. Deve ter havido muitas variedades de explicações entre os gnósticos acerca da vida de Jesus Cristo. E esta heresia é um dos principais flagelos à igreja primitiva. Alguns aceitavam que Jesus era um ser humano controlado por um ser celestial, mas outros criam que um ser angelical descerá à terra a fim de cumprir uma missão, que sua humanidade não passava de uma ilusão. Esse era o elemento docético dentro do gnosticismo. Então aqui, meus amados, conforme abordei anteriormente, conforme é abordado na carta aos Colossenses, conforme era abordado na carta aos Efésios, sabemos que os gnósticos, eles rebaixavam Jesus a uma mera criatura, a um mero ser angelical. E também pregavam que Jesus ele provavelmente pertencia a alguma ordem angelical.
E é interessante que, enquanto os gnósticos defendiam que Jesus era um mero ser angelical, que não tinha divindade, o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque é em Cristo que reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele não pode ser uma mera criatura ou um mero ser angelical controlado por outro. O Filho, ele não é uma marionete, conforme fala aqui. Alguns aceitavam que Jesus era um ser humano controlado por um ser celestial, mas outros criam que o ser angelical desceria à Terra a fim de cumprir uma missão, em que sua humanidade não passava de uma ilusão. Então, nós percebemos que alguns grupos de gnósticos aceitavam que Jesus era uma mera marionete, né, controlado por alguma divindade ali ou alguma deidade, e tinha outros que negavam a sua encarnação, que vai falar que é o elemento docético do gnosticismo. Aí aqui vai falar sobre o gnosticismo e o docetismo, né, no próximo parágrafo. Muitos gnósticos se davam com os docéticos, ensinavam que o Espírito de Cristo descera sobre Cristo quando de seu batismo, mas deixou quando de sua morte. Assim, o homem Jesus não podia ser inseparavelmente identificado como o Espírito descendente de Cristo. Como já vimos, havia uma grande variedade gnóstica, e a mais importante delas eram os Ofitas de Celso, os Nicolaitas, os Arcontice, os Cetitas, os Carpocratianos, os Nacem, os Simoniani, os Barbelognósticos, os os Basilidianos, os Ebionitas e os Elequeçaitas. O nome que eu não consegui falar é Bardessanesianos. Então, aqui, né, lista alguns grupos gnósticos que tinham ali no primeiro século. Sendo uma dessas interessantes, os Nicolaitas. Os Nicolaitas são declarados anátema pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está falando a uma das congregações. Olha só que interessante, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo já deixa claro que dos grupos gnósticos, né, os Nicolaitas, são declarados anátema pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro das Revelações, né, Apocalipse, capítulo 2, versículos 15 até o 17, ali mais ou menos. Assim, tens também alguns de que, de igual modo, segue a crença dos Nicolaitas. Arrepende-te, ou senão virei a ti sem demora, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. As igrejas, no caso, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está falando a Éfeso, né? Pérgamo. Ele está falando para a congregação de Pérgamo abandonar essa crença dos Nicolaitas, arrepender-se e voltar para ele, senão o Senhor Jesus Cristo viria e batalharia com eles. Então, desses grupos gnósticos, já sabemos que um foi declarado anátema pelo próprio Cristo, né? Então, o gnosticismo, ele é uma heresia combatida pelos apóstolos e até pelo próprio Cristo, né? Aqui vai abordando mais, né, sobre a variedade dos gnósticos, né? Muitas variedades dessa heresia se espalhavam por diversas áreas do mundo antigo. O que é dito aqui serve apenas de caracterização geral. Os pais da igreja primitiva chamavam os gnósticos de sabedoria grega. No gnosticismo, combinavam a orientalização greco-romano e helenização do Oriente. Com respeito ao cristianismo, o gnosticismo consistia essencialmente na tentativa de fundir as religiões dadas por meio de Cristo e seus apóstolos com os padrões de pensamento já existentes. Se porventura o gnosticismo tiver tido sucesso nessa tentativa, o cristianismo seria hoje apenas mais outro culto misterioso greco-romano. Então, a fé que foi dada aos santos apóstolos para combater essas heresias
é essencial porque, graças à ortodoxia, o ensino verdade da Bíblia Sagrada, o cristianismo não é gnóstico, por exemplo, né? Que os próprios pais da igreja chamavam os gnósticos de sabedoria grega, né? O que se alinha perfeitamente com o que abordamos no vídeo anterior, né? Sobre a religião comparada. No caso, se juntava elementos místicos, esotéricos e misturava com o cristianismo. Isso é problemaço, um problemaço para a cristandade, né? E aqui, né, vai falar sobre os grupos gnósticos, né, que se dividiam em 3 categorias, né, na página 3, sobre os ilíquos, os materialistas, né, que falavam que estavam presos à matéria, né, aqueles que falavam que a matéria é essencialmente má, os psíquicos, que eram os meios espirituais, que estavam sujeitos a uma redenção inferior por meio da fé, e tem os pneumáticos, que seriam os homens verdadeiramente espirituais, que seriam reabsorvidos no ser divino, né? E a redenção máxima dos pneumáticos seria produzido pela sabedoria ou reconhecimento de cujo se deriva o vocábulo de gnosticismo, né? Então aqui se divide em três, né, categorias o gnosticismo. Os ilíquos, que pregavam que a matéria é essencialmente má. Os psíquicos, que eram meios espirituais que estavam sujeitos a uma redenção inferior. E os pneumáticos, né, que criam que eles eram engolidos, né, por Deus, né, que eles alcançavam, né, essa sabedoria, né, por meio do gnosticismo, né, que é o estudo oculto, né. E também para os pneumáticos, o conhecimento era maior do que a fé, o que entra em choque novamente com o cristianismo, com que o apóstolo Paulo fala, né? Ele fala que mesmo se ele conhecesse todos os mistérios e ciências, e sem o amor, né, e sem a fé, que andam juntos ali em 1 Coríntios capítulo 13, ele não seria nada. Os personagens principais do gnosticismo foram Valentino, Basílio, Saturnino, Cerinto e Marcião. Marcião de Sinop, cujo, né, tem um episódio bem enigmático da história dele, né? Onde a heresia dele era condenada, né? A heresia dele era condenada, que vamos falar mais na frente. Onde o Marcião de Sinop, ele chegou a Policarpo de Esmirna para saudar, né? Aí ele foi lá e pediu um cumprimento, né? Ele falou, eu estendeu a mão para cumprimentar, e Policarpo estende a mão para ele e fala, eu te cumprimento, primogênito de Satanás. E olha que Policarpo era discípulo do próprio João. Então, Marcião já era declarado anátema ali pelo discípulo dos apóstolos, né? E nós vamos abordar, né, do que ele defendia mais na frente, né? Mais à frente deste módulo. As passagens bíblicas que parecem repreender alguma forma de heresias gnósticas são Colossenses capítulo 1, versículos 13 e os trechos paralelos em Efésios. Várias proporções da primeira epístola de João, como capítulo 2, versículos 22 e 4 e 3, 1 Timóteo 1, 4, 4, 3, 2, 18, 3 do 5 ao 7 e 5 e Tito 1, 14, 8 livros do Novo Testamento combatem o gnosticismo que assediou a igreja pelo espaço de mais de 150 anos. Essas são as 3 epístolas de João, a epístola aos Colossenses, Judas e, em certas passagens, Efésios, o Evangelho de João e Apocalipse, né? Então, meus amados irmãos, o gnosticismo é rebatido pelos próprios apóstolos, né, que tinham como inspiração o próprio Espírito de Cristo. É interessante que o livro de Apocalipse, conforme mostrei, né, ele rebate a heresia de Nicolau, conforme o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo fala a Éfeso, e também fala dos gnósticos que negavam a humanidade de Jesus e que negavam a divindade, e Judas também falam que tinha um certo povo que negavam a Deus, o único e soberano Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui a heresia gnóstica
é repreendida pela ortodoxia bíblica, né? E aqui cita as cartas, né, de Efésios, o Evangelho de João e o Apocalipse. Eles foram escritos para combater essas vertentes do gnosticismo, né? O Evangelho de João, né, foi escrito, amados irmãos, para combater um herege chamado Cerinto. Cerinto, ele negava a divindade de Jesus e também negava o seu messiado, né? O que Cerinto falava? Cerinto falava que o Messias só desce sobre Jesus no batismo. E ali ele era revestido. Então, no caso, Cristo e Jesus eram dois seres distintos. Ele também provavelmente negava a encarnação do Logos. Nós temos também a carta de João, né? As três cartas dele, né? Onde ele fala que quem nega que Jesus Cristo vem em carne é anátema. É o espírito do anticristo que está nele, né? Então, o gnosticismo, ele é repreendido pela própria Bíblia, né? E interessante que aqui falando de Marcião, o Marcião ele pregava que o Deus do Antigo Testamento não era o pai de Jesus Cristo. Para ele existia uma espécie de dualismo. Um era o Deus do Antigo Testamento e outro é o Deus do Novo Testamento. Um Deus mutável. E o Deus do Antigo Testamento não é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos que vai, né, repreender ele com veemência é um certo pai da igreja chamado Irineu de Lyon. Ó. Tem até aqui o livro dele, Contra as Heresias, né? E, em resumo, o gnosticismo, que é a mãe de todas as heresias, foi rebatida pelo próprio ensino apostólico. Agora, nós vamos falar sobre uma das principais, o docetismo. Vai dizer o seguinte... Tô lendo aqui o segundo parágrafo. O docetismo era uma seita do gnosticismo e causou problemas doutrinários para a igreja primitiva, né? Aqui vou ler o primeiro tópico. A fantástica vida de Jesus, com suas numerosas e poderosas obras, fez muita gente sentir a necessidade de como ele fazia essas coisas. Seria Jesus um ser angelical disfarçado em um homem? Seria ele o Logos encarnado? Seria ele apenas um homem altamente desenvolvido através pelo poder do Espírito de Deus? A figura de Jesus seria mitológica, criada pela igreja primitiva? Pelos fins do segundo século, mais de 20 grupos cristãos tinham sugerido para os quais Jesus era um herói ou a figura central de sua religião. Cada um desses grupos tinha uma explicação diferente para a grandeza de Jesus. Todos os gênios criativos provocam esse título de perplexidade. É preciso que o homem reaja diante da genialidade da passividade. Então, amados irmãos, após a morte do apóstolo amado, né, João, o que acontece? Abre porta para muita apostasia, né? E uma dessas apostasias é o surgimento de heresias desenfreadas, crescendo, a multiplicação de heresias. E acabam surgindo, né, escritos, né, pseudoepígrafos sendo atribuídos aos apóstolos do Senhor que negavam a sua encarnação e até mesmo a sua morte. Né? E por isso que em 150 anos, o que o gnosticismo conseguiu causar de ruim na história da igreja foi que deixou certos fiéis com certas dúvidas, né? Seria Jesus um ser angelical disfarçado de um homem? Ele é apenas um homem, entendeu? Então, após a morte de João, abriu porta para muita apostasia, né? Embora tenha sido rebatido ali pelos apóstolos no início, o próprio Pedro ele fala, né, que do meio do cristianismo surgiriam falsos profetas, né, falsos instrutores que renegariam até o Senhor Jesus Cristo que o salvou, trazendo repentina destruição, né? Então, infelizmente, gerou certas dúvidas no pessoal do segundo século, né? Mas os pais da igreja, né, em destaque a Irineu de Lyon, conforme mostrei a sua obra, Tertuliano e Inácio, eles se opuseram a essas doutrinas, né? Aqui, falando acerca do docetismo, né, a palavra docético se deriva do termo dócil, que significa parecer. Cerinto viveu por volta do ano 85, foi um dos principais advogados dessa
opinião acerca de Jesus. Ele era alexandrino e discípulo de Filo, o famoso filósofo judeu neoplatônico. O seu ensino geral é que a humanidade de Cristo era ilusória, né? Então ele estava certo, né? O Cerinto ele negava a encarnação de Jesus, apenas parecia ser real. Entre outras, temos a ideia de que Jesus existia como homem quando o Espírito de Cristo veio controlá-lo, mas não que houve verdadeira encarnação de Cristo. Então, meus amados irmãos, aqui falando sobre a heresia do docetismo, né? Um dos principais pioneiros dessa heresia foi Cerinto, né? Cerinto, conforme fala, ele era discípulo do filósofo neoplatônico Filon. Filon, que por sua vez, ele aborda muito em suas obras o conceito de menra, né? A menra, né? A palavra, o logos. Então, quando João ele escreve o evangelho, fala que ele viveu aqui por volta do ano 85, João escreve o seu evangelho ali por volta do ano 90, o que João ele faz? Ele pega o conceito que Filon falava acerca do logos e usa esse conceito para refutar o próprio Cerinto, que negava que o logos tinha se feito carne. Cristo, que por sua vez andou com João, o que ele enfatiza no versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, o que o Cerinto ele falava? Que o Messias deixou Jesus na sua morte e que ele só passou a ser o Messias a partir do seu batismo, que chamamos de pré-adocionismo, né? E ele também negava a humanidade de Jesus, falando que era simples e ilusória. O que entra em choque com a morte de Jesus, por exemplo, né? O sacrifício de Cristo foi em vão? O sangue dele não valeu de nada? Conforme fala o próprio João, ele é a propiciação pelas nossas transgressões, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo. Então a morte de Jesus não foi ilusória, ela foi propiciação para as transgressões, né, da humanidade. Então, Cerinto, né, conforme fala aqui nessa obra, que ele era discípulo de Filon, João usa o próprio Filon para refutar Cerinto. Olha só que interessante. Agora falando sobre Marcião de Sinope, né? Marcião ou Marciano foi o fundador de uma seita cristã e viveu por volta do ano 144. Ensinava de certa forma de docetismo quando afirmava que, apesar de ter sofrido o Cristo, não nascera como outros homens, nem tivera começo na história, mas aparecerá subitamente vindo dos céus durante o reinado de Tibério. Então, para ele, o Cristo foi uma espécie de ser espiritual ali que surgiu ali no seu batismo, ou seja, ele foi um homem que surgiu ali, o que entra em contraste com os santos evangelhos escritos pelos próprios apóstolos do Senhor, né, que descreve seu nascimento, a sua infância, né, descreve a sua juventude, e enquanto o Marcião de Sinope, ele pregava que o Cristo tinha surgido só apenas ali no batismo. E essa não era nem a pior heresia dele, né? A pior heresia dele, com certeza, de Marcião de Sinope, é dele falar que o Deus do Antigo Testamento não era o pai de Jesus Cristo, né? Os primeiros pais da igreja, Inácio, Irineu e Tertuliano, opuseram-se vigorosamente ao docetismo. Tertuliano escreveu diversos artigos contra essa heresia, como também fizeram os outros pais. E a maior parte de nossas informações a respeito das primeiras heresias nos chega por meio dessas fontes. Parte da doutrina gnóstica tinha tendências ou implicações docéticas, e era possível alguém ser gnóstico e docético ao mesmo tempo. Então, o docetismo, conforme foi abordado, ele é uma seita do gnosticismo, né? Conforme eu falei no início, o gnosticismo ele é a mãe de todas as heresias, né? E o docetismo, né, ele negava a plena encarnação, né, do Cristo, né, falando que ele era apenas uma espécie de ilusão, né, o que entra em contraste com o que a própria teologia joanina e a teologia paulina falava, né, a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, lendo aqui o tópico docetismo nas igrejas evangélicas da atualidade, vai dizer o seguinte: nas igrejas evangélicas da atualidade,
Cristo é concebido quase exclusivamente em termos de Deus, que andou neste mundo realizando toda espécie de maravilhas disfarçado de ser humano. A moderna doutrina evangélica, em teoria, confessa a realidade da humanidade do corpo de Jesus, mas quanto à inspiração da prática, ela é docética, porque como homem, né, como homem, Jesus nada teria feito que valha a pena mencionar. Além disso, divinizamos de tal modo a sua humanidade que nem podemos dizer que há qualquer coisa de autenticamente humano dele. O docetismo de alguns pensadores fez com que o corpo humano de Jesus seria uma entidade espiritual e não física. Embora tivesse a aparência de um corpo físico, né, ele não tinha um corpo humano. Então, ou então eles ensinam que o seu corpo era apenas uma alucinação, um fantasma, uma representação teatral sem qualquer substância real. É bom lembrar que muitos de nossos irmãos, ainda que bem intencionados, sem saber, ensinam doutrina docética. Então, aqui fala de modo, de como o docetismo ele está presente, né, no evangelicalismo, né, nas igrejas evangélicas. Ele está presente, embora de forma enrustida, né, onde eles divinizam muito o corpo de Jesus, né, sem enfatizar a sua humanidade, né. E tem heresias que se aproximam desse perigo, né, de negar a humanidade de Jesus, como é o caso do monofisismo, por exemplo, né, onde Jesus ele tinha uma natureza híbrida, humana e divina. Então, embora mal intencionadamente, é mencionado aqui que os nossos irmãos eles acabam sendo docéticos, negando assim a humanidade plena de Jesus, né? Embora Jesus seja perfeito homem, perfeito Deus, na sua encarnação ele se esvaziou da sua glória, né? A fim de viver da dispensação do Espírito Santo, entendeu? Então, embora Jesus seja perfeito Deus, ele também foi humano, né? Modo de docetismo. Da ideia da possessão. Alguns gnósticos pensavam que o Logos, ou algum eon angelical, teria havido possuir temporariamente o corpo humano de Jesus por ocasião de seu batismo, que o abandonou durante a crucificação. Portanto, apesar de que esse corpo era genuinamente humano, teria sido apenas um instrumento, mas não a dimensão da realidade do Logos, ou da mente. Essa posição era uma espécie de meio termo, que não chegava ao verdadeiro docetismo ensinado por Basílides, que falava em termo de nous, que teria vindo habitar em um corpo humano, utilizando-se do mesmo, mas que em sentido algum seria humano quanto à natureza inerente. Muitos gnósticos posteriores optavam pela doutrina docética franca, né? Parte da doutrina islamita também tem elementos docéticos. Então, o que o docetismo ensinava também? Que Cristo não morreu, né? Que a morte dele foi apenas uma espécie de ilusão, que era defendido por Basílides. E é interessante que o islamismo também defende essa ideia, né? Eles falam que Jesus nunca morreu, mas que ele foi poupado da morte ali, né? Aqui vem falando que o docetismo ele é atacado no Novo Testamento, né? Mostrando que o próprio João chama eles de anticristos e mentirosos, né? Então, o gnosticismo, né, conforme eu abordei anteriormente, ele foi combatido pelos próprios apóstolos de Jesus. O Evangelho de Pedro, por exemplo, né, que é um evangelho gnóstico, escrito ali entre 130 a 140, interpreta o grito de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste, como se fosse um grito de Jesus abandonado pelo seu eon, pois naquele momento de Cristo, o eon que Jesus supostamente teria recebido no batismo, agora o estava abandonando. Amados, isso daqui é heresia de perdição. Não tem condição uma espécie de espírito de Cristo ter abandonado ele ali. Não tem isso. Eles também, conforme João fala, eles negavam ao Pai e ao Filho, né? Eles negavam que Jesus era o Cristo. Por isso que a maior parte dos livros apócrifos, né, que foi rejeitado pelo cânon da igreja, tem uma inclinação gnóstica e isso lhe dá uma tendência docética, né?
Então, terminando aqui, em conclusão, dessa heresia chamada docetismo, que era uma seita do gnosticismo, o tópico refutando o docetismo vai dizer o seguinte: pode-se identificar os espíritos falsos e verdadeiros por aquilo que um profeta diz acerca de Cristo. Aquele que nega a humanidade de Cristo é inspirado por um espírito maligno. Aquele que confessa a sua humanidade e, portanto, sua obra inspiratória vem do Espírito de Deus. Aquele que nega a humanidade verdadeira de Cristo é um anticristo. Não é fácil vencer esses falsos mestres, mas isso é possível mediante o poder de Deus que está conosco, que é maior do que qualquer espírito maligno que está no mundo. Há um espírito da verdade e o espírito do erro. O que o homem pensa e diz sobre Cristo leva-nos a perceber que o Espírito está nele. Nem toda atividade espiritual, por conseguinte, é boa. Há um falso misticismo, como há um misticismo veraz. E também existem milagres da mentira. Então, amados irmãos, né? Quem nega a humanidade de Jesus, né? Quem nega a sua humanidade perfeita, este não tem o Espírito Santo. Mas ele é mentiroso, nega o Pai e o Filho e é chamado de anticristo, conforme ensina, né, o apóstolo João. Porque o docetismo nega a humanidade perfeita de Jesus, nega o seu sacrifício perfeito, que foi pelas transgressões do mundo inteiro, nega, né, a sua morte, né, nega a verdade central da fé cristã. O que Paulo ensina? Se Cristo não morreu, a nossa fé não é de nada, é vã. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? E conforme diz a história, né, o Evangelho de João e as 3 cartas foram escritas para combater essas heresias, né, que vinham penetrando deturpando o Evangelho de Cristo. E quando João morre, abre porta para muita apostasia. Mas temos grandes nomes da história, né, como Irineu de Lyon, ele fala isso no primeiro livro. Nós temos Tertuliano combatendo essas heresias. Portanto, o docetismo, a visão da ortodoxia cristã é anátema, é maldito, porque nega a humanidade perfeita de Jesus e também nega a sua divindade, como se ele fosse um mero ser espiritual ou um mero ser angelical. O que Paulo fala? Cristo é Deus acima de todas as coisas. Romanos capítulo 9, versículo 5. É em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. O mesmo Deus que desceu é o mesmo Jesus que subiu. Então, os que negam a divindade de Jesus, os que negam a sua humanidade perfeita, este não tem o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, essa é as heresias que penetraram ali no primeiro século, né? E essas heresias são apresentadas de uma forma camuflada, né? Como o arianismo vai ser abordado mais para frente. Essas heresias vêm de uma maneira camuflada a fim de persuadir os santos que têm a fé, né, em Deus, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, este foi o vídeo de hoje, falando sobre o gnosticismo e o docetismo. Espero que vocês tenham gostado e que Deus continue abençoando sempre a vida de vocês e que Deus lhe abençoe.